Olha, gente, a pandemia deixou marcas em muitas famílias. Um momento histórico que trouxe também muitas perdas. E como forma de homenagear as pessoas que se foram, uma página na internet foi criada para eternizar a história dessas vítimas. A gente vai ver mais sobre isso agora com a repórter Tiara Castilho. Olha só. Desde 2020, quando a pandemia do novo coronavírus começou, todos nós vivemos momentos difíceis, perdendo pessoas importantes, conhecidas e recebendo notícias que em todo o mundo o vírus estava fazendo milhares de vítimas. Foi pensando nessas famílias e amigos enlutados que um grupo de profissionais resolveu contar alguns detalhes importantes de pessoas que perderam a vida por causa da doença. Como nem todas as vítimas tiveram a chance de ter um velório ou de se despedir de seus entes queridos, um perfil no Instagram chamado Inumeráveis foi criado com o intuito de contar um pouco da história de pessoas vítimas da Covid-19. A conta na rede social é uma espécie de memorial aqui do Brasil, dedicado à história de cada uma das pessoas que perderam a batalha para o coronavírus. E para a gente falar sobre esse projeto que tem ganhado mais adeptos em todo o país, a gente conversa agora com a Gabriela Veiga, ela que é líder de comunicação e diversidade. Gabriela, seja muito bem-vinda à TV Pai Eterno. Explica para a gente como que surgiu essa ideia. Olá para você. Obrigada, bom dia, prazer estar aqui com vocês. Essa ideia surgiu no começo da pandemia, no segundo mês da pandemia, quando ela chegou no Brasil, em abril de 2020. Quando a gente entendeu que a gente precisava se manifestar enquanto sociedade civil. Então, a pandemia, estava sendo tratada de forma fria, calculista, as mortes estavam sendo tratadas como números. E a gente entendeu que a gente precisava fazer o contraponto do número. Então, qual que era o oposto do número, que a gente poderia fazer enquanto sociedade civil, para mostrar tanto para a liderança, para o governo do país, quanto para a própria sociedade, que a gente precisava humanizar a pandemia. Então, a gente decidiu contar a história de cada vítima de Covid. Então, diferente do número, que é frio e que não tem nenhum sentimento ou nenhuma intimidade, a história faz isso, né? Então, a gente começou a contar a história de cada pessoa, que é insubstituível. Então, a gente começou a fazer entrevistas, tem todo um método desenvolvido hoje, mas a gente começou a fazer entrevistas com as famílias enlutadas. Então, até hoje, a gente já passaram mais de 600 voluntários por nós. A gente fala com as famílias, ouve a história da pessoa que se foi e escreve essa história. Então foi assim que começou o projeto. E hoje, como que ele funciona? As pessoas mandam para vocês essas histórias, entram em contato? Como que as pessoas têm acesso? Tem duas formas de homenagear a pessoa que você perdeu. A primeira é entrar em contato com o nosso time pelo Instagram, que é Inumeráveis Memorial. Pelo Facebook também é possível. E tentar entrar em contato com a gente para a gente ligar para você, para o nosso time de jornalistas, a gente tem um time de jornalistas, para ligar para você, conversar com você e escutar a história e depois passar por todo o processo interno aqui do Inumeráveis para que a história seja escrita. Essa é uma forma. A outra é entrar no nosso site, inumeráveis.com.br, e lá tem a possibilidade de você mesmo escrever a história da sua pessoa. E aí, depois que você escrever a história da sua pessoa, ela também vai passar por todo o processo interno do Inumeráveis até ser publicada. Então, tem essas duas formas. Certo, a gente percebe que ainda a pandemia não acabou, não chegou ao fim. A gente imagina que esse projeto de vocês também não. Hoje ele existe na internet exclusivamente? Ele é um projeto, é um memorial essencialmente digital, sim, como início de processo, conceitualmente. Então, a gente começou há 2 anos com a ideia de que não são números, estava todo mundo em lockdown, então ele era apenas digital. E ele vai continuar sendo digital também. Então, a gente tem milhares ainda de histórias para escrever, centenas de milhares de histórias para escrever. Então, ele vai continuar o projeto sendo digital. Mas a gente tem agora um segundo momento do Inumeráveis. A gente entendeu que também a sociedade está se descolando um pouco do tema, se descolando um pouco desse medo, dessa aflição que a gente passou. Então, a gente saiu da ideia do conceito de que pessoas não são números, continuamos acreditando nisso com certeza, mas agora, acrescentando conceitualmente dentro do nosso projeto, além de que as pessoas não são números, a gente está num momento de proteger a memória.
para que outras gerações, para que a nossa própria geração tenha ferramentas para estudar isso e para que isso não aconteça mais, para que não aconteça o que aconteceu, por exemplo, na ditadura, né? Que a memória da ditadura não foi bem tratada. A gente tem até hoje negacionistas, pessoas que acreditam que isso não aconteceu, tem isso com o Holocausto, tem isso com o momento da escravidão que a gente teve aqui no nosso país, o fruto disso é um racismo estrutural. Então agora a gente está trabalhando para que a memória seja protegida. E o que a gente está fazendo para isso? A gente desenhou um memorial físico, uma obra arquitetônica mesmo, que vai ser implantada em algum parque, alguma área verde da cidade de São Paulo. Já foi desenhado por um dos fundadores do Inumeráveis, que é o Edson Pavone. Ele já está na Câmara dos Deputados, na Assembleia, na verdade, para ser votada, já saiu no Diário Oficial, com o apoio do time da Isa Pena. Então, esse projeto, que é um projeto de materializar o memorial, é o nosso segundo momento e vai acontecer em breve. Tá certo, muito obrigada, viu, pela sua participação, parabéns pelo trabalho de vocês, pelo esse projeto. Obrigada, querida. E quem quiser homenagear a sua pessoa que você perdeu, é só entrar no nosso site ou no nosso Instagram, que a gente eterniza essa memória junto com vocês. Obrigada. Certo, obrigada, bom dia, boa semana.